Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito bom a gente estar aqui junto para meditar a palavra de Deus. Convido você a enviar essa meditação de hoje para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Diga aqui nos comentários o que tocou em você essa palavra. Diga amém, diga alguma palavra, mas principalmente compartilhe, porque muita gente está precisando. Quero meditar com você hoje Mateus capítulo 10, versículo de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, preste atenção. Existia um momento aonde Jesus ele falava no pé do ouvido, ele ensinava no pé do ouvido, e ele tinha momentos que ele até falava: não é hora de falar, não é hora de falar. Mas olha o que nós estamos escutando aqui. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Agora eu estou falando com vocês ao pé do ouvido, mas vai chegar uma hora que vocês vão falar sobre os telhados. É interessante porque tem pregações que Pedro de fato está em cima do telhado. Pedro está, aquele Jesus que vocês mataram está vivo. Então, exatamente, eles entenderam. Literalmente falando, Pedro estava pregando em cima dos telhados. Irmão e irmã, chegou a hora de a gente estar nos telhados. E o que eu quero dizer com isso? Não é hora de se esconder. Não é hora de você não falar de Jesus. Para com isso. Para com isso. Não é hora de a gente se intimidar. Não é hora de a gente parar de falar de Jesus. Não é hora de ficar com medo. Não é hora. É hora de telhado. É hora de proclamar. É hora de falar de Jesus. Ai, Frei, mas eu falo de Jesus, as pessoas não gostam. Não tem problema. Você não fala de Jesus para agradar a todo mundo, meu filho. Se você falar para 10 e um se salvar, tá ótimo. Ou melhor, não tá tão ótimo, mas você salvou. Por causa desse um, valeu a pena. Eu tô aqui, eu tô pregando para milhões agora, milhões de pessoas. Eu não vou salvar milhões, mas os que eu salvar com essa palavra é lucro. Não é hora de eu ficar, mas eu vou falar e não vão aceitar. Eu vou falar e vão me perseguir. Para com isso. Para de ser frouxo. Para de ser frouxo. Jesus falou, o discípulo não está acima do seu mestre. É como se Jesus estivesse dizendo, se me trataram mal, você quer ser tratado bem? Me trataram mal, me rejeitaram, me humilharam. E agora você quer o servo, quer ser tratado com realeza? Abre teus olhos. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais seus familiares se chamaram a mim, que eu sou teu mestre, eu sou teu Deus, me chamar de Beelzebu, vão chamar você de quê, meu filho? Abre teus olhos. Para de querer glória deste mundo. Para de ser frouxo. Para de ser frouxo. Não tenhais medo deles. Você está vendo que Jesus pede para a gente enfrentar? Gente, aqui não é enfrentar com violência, pelo amor de Deus. Aqui não é enfrentar numa palavra agressiva, não. É não ter medo de pregar a palavra que cura, a palavra de amor, a palavra que liberta, a palavra que revela o pecado das pessoas e chama as pessoas para a conversão, para o arrependimento. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Gente, nessa brincadeira que eu estou pregando para vocês aqui hoje, ela é tão séria. Em alguns casos chega à morte. Mas por causa do evangelho, você tem que estar disposto às últimas consequências. Estes homens aqui, por exemplo, Mateus, que escreveu esse evangelho, eles deram a vida para que esse evangelho chegasse até nós. A nossa igreja é a igreja de mártires, daqueles que dão a vida. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Isso a gente deve temer, mas não aqueles que matam o corpo. Jesus termina esse evangelho dizendo,
Todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, eu também me declararei ao seu favor diante do meu Pai. Mas se você me negar diante dos homens, eu também vou negar você diante do meu Pai. Tem muito cristão negando Jesus. Tem muito cristão se omitindo. Cuidado que às vezes a omissão... Eu nunca neguei Jesus, mas cuidado que às vezes a omissão também é negar. Você podia ter falado e não falou. Você podia ter evangelizado. Não quer falar de Jesus, não quer evangelizar. Tem medo. Tem medo. Não tenha medo. Jesus prometeu estar com a gente. A gente precisa acreditar que Ele está conosco e Ele quer que a gente fale dEle. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.